Levanta, por favor, a sua espada. Vamos fazer a nossa declaração de fé nessa manhã. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, um professor do Carisma foi brincar uma vez sobre isso e agora eu peguei para mim essa fala. Não olha para o vaso, porque o vaso é pequenininho mesmo. Mas grandão é quem está dentro. Tesouro precioso é quem está dentro. E que nessa manhã, querido, o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas. Porque nós precisamos muito aprender com o Senhor. E nessa manhã o nosso tema é coragem para avançar. Você pode repetir comigo? Coragem para avançar. Quantos aqui querem avançar em Deus? Eu também quero. Então eu creio que o Senhor falará conosco nessa manhã. Ezequiel, capítulo 47. Abra, por favor, a sua Bíblia. Ezequiel, um profeta menor, está ali pertinho de Daniel. Ezequiel 47. Nós vamos ler do 1 ao 9 e depois o verso 12. Quem achou diz achei. Quem não achou diz me espera. Tá difícil, mas a gente vence. Olha lá no início da Bíblia, tem a sequência dos livros lá, vai marcar a página certinha para te ajudar, te auxiliar. Achar o profeta Ezequiel. Amém? Podemos fazer a leitura, queridos? Sem pressão, viu? Ezequiel 47. Aleluia. O texto vai dizer assim, o título na minha Bíblia é A Torrente das Águas Purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis.
Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Pula lá para o 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Só até aqui, queridos. Nós temos aqui um contexto onde o profeta Ezequiel tem uma visão. E esse contexto é um contexto onde o povo de Israel estava em exílio na Babilônia. E o profeta Ezequiel, nós vemos desde o início, gente, da história do povo de Israel, Deus levantando pessoas, Deus levantando líderes, Deus levantando profetas, Deus ensinando o povo de Israel, Deus trazendo o povo de Israel a este lugar seguro que é debaixo da obediência. Nós vemos em toda a história, quando você começa a ler todo esse trajeto do povo de Israel, e o profeta Ezequiel é um desses profetas que Deus levanta para trazer mensagens dele para o povo. E Ezequiel, ele vem trazendo, primeiramente ele vem trazendo mensagens de correção, onde Deus vai mostrar para Israel, mesmo ali no exílio, com seus colegas de exílio, Ezequiel vai transmitindo a mensagem de Deus, dizendo o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, o porquê que ainda haveriam de acontecer coisas terríveis, por causa da desobediência, por causa da irreverência. Porque o povo, eles não entendiam, era um povo de dura cerviz. Quando nós vemos essa expressão na Bíblia, povo de dura cerviz, é um povo que não se curva, sabe? É duro para se curvar, não se curva, não se rende por inteiro. E aí nós temos, ao longo da história, nós vemos um Deus tentando mostrar para o povo de Israel que debaixo da obediência era um lugar seguro. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o não de Deus, né? A gente faz beicinho. Mas o não de Deus é proteção para mim e para a sua vida. E o povo de Israel, eles não estavam compreendendo o que eles estavam fazendo. E por isso eles foram levados cativos, eles foram levados como escravo. E Deus levanta esse profeta e começa a mostrar para eles tantos pecados, tantas coisas que precisavam ser consertadas. E não só mostrar o que eles estavam fazendo de errado, mas a consequência. Querido, a gente sempre pensa assim, puxa, mas algumas pessoas dizem, gente, mas o Deus do Velho Testamento é um Deus muito mau. Ele pune demais, querido. Primeira coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus do Novo, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. E a vontade de Deus nunca foi essa, de punir. Mas Israel estava fazendo uma colheita das escolhas. Por que a gente acha que a gente vai plantar batata e colher uva? A nossa vida é assim, é uma colheita. A gente colhe aquilo que a gente planta. Israel estava fazendo uma colheita da desobediência. Essa era a vontade de Deus? Não, mas o Senhor permitiu. E aí, nesse tempo onde vinham tantas mensagens, tantas coisas, onde o Senhor falava, olha, vai acontecer isso com vocês, vai acontecer isso, mas não era por falta de aviso, porque Deus já havia falado, Deus já havia instruído, mas eles ainda insistiam em se corromper.
no meio de todo esse caos, onde as mensagens de Ezequiel eram só coro atrás de coro, o Senhor traz para Ezequiel uma visão de águas que purificam. No meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta colheita pela desobediência, o Senhor dá a Ezequiel uma visão. E eu queria que nós prestássemos bastante atenção no que Deus fala para Ezequiel que ele faria em Israel. O texto na minha Bíblia, nessa tradução, tem algo muito interessante, que no 47 ele começa dizendo assim: depois disto. Depois disto, o quê? Nos capítulos anteriores desse texto aqui de Ezequiel, você vai ver que Deus, ele começa a trazer, a renovar o templo, a renovar a adoração daquele povo. Deus começa a alinhar os sacerdotes. Deus começa a alinhar o povo de Israel. Deus leva Ezequiel a uma visão e ele começa a passear pelo templo por algo que seria reconstruído. E Deus começa a trazer direções de tudo que precisava ser feito, de como eles deveriam se portar. Então vamos dizer assim, Deus começa a fazer uma faxina de reconstrução da adoração daquele povo. E aí é por isso que nessa tradução tem depois disto o que, Lídia? Antes de Deus levar Ezequiel, o anjo conduzi-lo em visão a este lugar, começou uma mudança dentro do templo. Começou uma limpeza dentro do templo. Começou um alinhamento dentro do templo. E algo que o Senhor falava comigo enquanto eu estudava esse texto é: para que haja mudança, para que você e eu avancemos, é preciso começar dentro. É de dentro para fora. Não adianta, querido, a gente querer mudar tudo aqui fora. Não adianta a gente querer viver uma vida só de aparência, se não começar dentro. Muitas vezes nós queremos passar de nível com o Senhor, porque a nossa caminhada com o Senhor é de processo. Se você está lá no comecinho do processo, não menospreze, porque é assim mesmo. A nossa caminhada com Cristo é assim, é processo. E não tem como a gente avançar em Deus se a gente não começar mudando aqui dentro. Se a gente não fizer uma autoavaliação de como tem sido a nossa caminhada com Cristo. De nós começarmos a avaliar quais têm sido as nossas posturas, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir. O salmista, ele olha para Deus e ele fala: Deus, sonda-me, me conheces. Sabes quando me deito, sabes quando me levanto, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Tem faltado isso na nossa caminhada. Às vezes a gente está preocupado com aqui fora. O que eu, Lídia, estou fazendo aqui no altar, onde todo mundo está vendo? Gente, ser crente na igreja é fácil demais. Vestir roupa de crente é fácil demais. A gente chega aqui com cara de bonzinho. A gente chega aqui com uma voz mansa. Paz, amado. É muito fácil. É muito fácil. Mas algo que Deus está dizendo: olha, depois disto, depois de começar uma limpeza aqui dentro, um trabalhar aqui dentro, um transformar aqui dentro, vai ter um novo nível. Hoje nós vamos ceiar. E a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas como que a gente interpreta esse versículo? Qual que é a tradução? Crentez.
examine o irmão assim mesmo. Porque a gente está preocupado com o que o outro está fazendo. A gente está preocupado com o processo do outro. A gente está preocupado com o que o outro está fazendo. Sabe aquilo que Jesus fala, tira primeiro a trave do seu olho? Isso, querido, eu estou falando em amor e para mim primeiro, tá? Porque nós somos especialistas em examinar a vida do outro e a gente esquece de olhar para nós mesmos. A gente esquece de nos avaliarmos. A gente gosta de falar com o outro, nossa, fulano é ignorante, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo. Tá, mas e eu? Eu agora estou com umas manias de ficar conversando comigo no espelho. Ai, gente, cada doido com essa mania. E eu fico conversando comigo, eu fico olhando assim, Lídia, de novo, hein? Porque se você não para se avaliar, se você não para observar como tem sido a sua caminhada com Cristo, nós estamos na tendência de viver uma vida medíocre no mesmo nível, sem avançar a etapa. Mas o que Deus está dizendo para o povo de Israel, eu precisei mexer dentro para depois vir o resultado aqui fora. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã. Ele quer mexer aí dentro para que depois aqui fora as coisas comecem a fluir e acontecer. Deixa o Senhor trabalhar, deixa Ele amassar você. A Maressa sempre diz uma frase que é muito interessante, que ela diz, olha, eu estou sendo amassado pelo Senhor, mas que bom que são as mãos do Senhor. Deixa o oleiro amassar você. Deixa ele trabalhar em você. Deixa ele limpar você e tirar tudo aquilo que desagrada. Tirar tudo aquilo que tem te impedido de romper a um novo nível. Os rapazes aqui, algumas moças que gostam de jogar videogame, sabem que às vezes você está ali no videogame, você acha que você está chegando lá na fase, mas aí vai ter que voltar. Tinha uma pecinha muito importante que você deixou lá atrás. Que seja uma moedinha, uma estrelinha, o que você quiser, o que você jogar aí. E a nossa vida com Cristo às vezes tem sido assim. A gente acha que a gente está com tudo, o super crente. Aí o Senhor fala, tem uma área lá a ser tratada, volta. E nós precisamos parar e avaliar. Deixar que o Senhor nos mostre, nos trate, nos limpe. Para que a gente possa, depois disto, aí vem o avanço. O texto vai dizer assim, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa do lado sul. É interessante que esse anjo, ele leva Ezequiel. E ele leva a Ezequiel a um lugar onde ele começa a ver saindo águas do templo. Começa a fluir águas como se fossem de debaixo do templo. Águas que fluíam daquele lugar. Águas que fluíam de uma direção. E o anjo conduz Ezequiel a este lugar. E faz com que Ezequiel passe essas águas. E as águas estão nos tornozelos. Água no tornozelo não assusta ninguém. Eu mesmo que sou medrosa, gente, esse é meu lugar seguro. Águas nos tornozelos. E aí o anjo conduz ele a este lugar com águas rasas. Às vezes nós estamos ainda nesse lugar de águas rasas. Águas nos tornozelos. Começando o processo, mais uma vez eu repito, não menospreze os começos. Não menospreze, porque é assim mesmo, a gente começa lá, tornozelo.
E aí o anjo vai conduzir Ezequiel, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Mediu mais 1000, fez passar pelas águas. E quanto mais ele caminhava, mais fundo ficava. Agora as águas estão nos joelhos. Agora já fica um pouco mais difícil, né, de andar. Agora começa a estreitar um pouco, mas ainda você consegue ter o controle do que você está fazendo. E o anjo do Senhor, ele continua a conduzir a Ezequiel. Ele mede mais 1000 e faz Ezequiel passar pelas águas. E agora as águas davam nos lombos. Agora estreitou um pouquinho, né? Só a cabecinha de fora. Oh, Jesus! Olha esse processo. Olha essa caminhada. Começa. Tá. Agora já está aqui. E o anjo continua a conduzir a Ezequiel. E agora o anjo mede outros 1000. Mas agora é um rio. É de uma profundidade tão intensa que Ezequiel já não consegue caminhar. Ele já não tem ali o apoio para caminhar, né? Enquanto ele estava aqui ainda, olha, ele conseguia tocar o chão, ele conseguia caminhar. Mas agora Ezequiel detalha que o anjo leva-o a uma profundidade a qual não seria possível passar. Agora só daria a nado. De tão fundo, de tão intenso que era. E algo que é interessante é essa pergunta do anjo para Ezequiel. Viste isso, filho do homem? Ô, gente, eu sou assim, eu imagino a cena. Ô, gente, eu imagino a cara do anjo vendo aquela, sabe, aquela cena maravilhosa, aquela intensidade de visão que Deus queria mostrar para aquele povo. E o anjo pergunta para ele, viste isto, filho do homem? Eu imagino a cara de dizer, ou se vi. E algo que eu entendo dessa fala, deste lugar aonde Ezequiel já não podia passar com os pés no chão. Esse é o meu e o seu destino. O lugar aonde nós não temos mais o controle das coisas. O lugar aonde você não tem o apoio dos seus pés, mas um lugar aonde quem te leva e te guia é o rio. É o lugar onde você não tem controle de si, mas o rio te leva, o rio te guia. Este é o lugar de destino para mim e para você. É nessas águas intensas que o Senhor quer nos levar. E por que que muitas vezes a gente parou lá no tornozelo? Por que que a gente parou no joelho? Por que que a gente parou no lombo? Deus estava mostrando para Ezequiel que o povo de Israel precisava ir mais fundo, porque tinha coisas novas para aquele povo. Como eu disse, começou dentro. Depois o templo jorra essa água. Água profunda, água intensa, sem limite. Este é o lugar de Deus para nós, querido. É nessas águas que você e eu devemos mergulhar. Águas profundas. Águas que trazem restauração, que trazem cura. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o anjo, ele traz Ezequiel de volta e Ezequiel começa a ver muitíssimas árvores ali de onde começava essa fonte de água a jorrar. E não eram árvores simples, não eram só árvores, mas eram árvores que, olha o que o texto vai dizer. As folhas não murcham. Os frutos vão produzindo assim, ó, um atrás do outro. Não param de se renovar, tem fruto.
tem muito fruto. E é isso que o Senhor está dizendo para Ezequiel, é isso que eu vou fazer com Israel. Eu comecei a limpeza dentro, eu comecei dentro do templo, eu comecei nas posturas, eu comecei na adoração, eu comecei ajustando a reverência. Agora começa a sair para fora, todo mundo vai fazer parte disso. Colheita, tem fruto, as folhas não murcham, as águas purificam. As águas limpam, as águas transformam. E é isso que a água de Deus faz na minha e na sua vida. Mas a pergunta é, nós temos coragem para avançar? Nós temos coragem para dar mais um passo? Nós temos coragem de voltar atrás no processo, consertar o que estava bagunçado, consertar o que estava pendente aqui, para ir mais um nível em Deus? Nessa manhã o Senhor te chama a dar um passo de coragem. Só vem. Vem para esse rio porque eu quero inundar a sua vida. Vem para esse rio que eu quero sarar as suas feridas, eu quero curar o seu interior. Eu quero trabalhar em você de uma maneira que só eu sei. Eu quero te levar a esse nível onde você já não é mais dono de você mesmo. Nós cantamos aqui no início, o meu Salvador serei para sempre teu. Será que a gente não tem sido dono da gente demais, não, gente? Será que a gente não tem tomado decisões na nossa vida demais? Só a gente, só eu decido, eu faço, a vida é minha. Querido, a partir do momento que você e eu recebemos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele verdadeiramente precisa ser Senhor sobre você. E às vezes nós ainda estamos nesse nível raso, porque a gente não entendeu que para ir no profundo você tem que desprender o pé do chão e deixar a água te levar. Ficar com o pé no chão é total controle seu. Você define, você está com o pé no chão, você fala, peraí, até aqui não, vou voltar. Mas quando você se lança nessa água, agora essa água vai dizer aonde vai te levar. E é este lugar que Deus tem para mim e para você. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o que Deus mostra para Ezequiel, nós vemos que apesar de tantas mensagens onde Deus falava sobre a desobediência, sobre a punição, sobre a colheita daquilo que eles haviam escolhido, nós também vemos a ação de um Deus misericordioso, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E às vezes, querido, nós estamos nesse lugar onde a gente acha que não tem mais jeito para a gente. Lídia, não tem mais jeito para mim. Eu estou nesse nível raso há muito tempo. Mas há um convite de Deus para a sua vida nessa manhã. Vem mergulhar fundo em mim. Sou eu quem faço. Sou eu quem transformo. Só vem. Atenda ao chamado do Senhor nessa manhã. Avançar é passar, é prosseguir, é continuar. A coragem é a firmeza de ânimo, é a energia ante ao perigo, é intrepidez, é bravura, é ousadia. A caminhada com Cristo não é para covarde, querido. Você e eu não podemos ser covardes, nós temos que ser ousados em Deus. Nós temos que ter intrepidez para avançar. Nós temos que ter intrepidez para passar mais um nível. Nós temos que ter coragem de assumir as nossas responsabilidades e os nossos erros e dizer: Senhor, está aqui, te entrego tudo, nada é meu, agora é seu, faz de mim o que quiseres. Nós precisamos ser corajosos em Deus para fazer isso. Provérbios 4:18 vai dizer:
Gente, esse versículo é quase Provérbios 4:18 do pastor Mendes. O que diz lá em Provérbios 4:18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A nossa vereda, querido, é assim. A luz da aurora, você já parou para ver? Quando o sol vai se pondo de uma forma tão linda, ele vem aos pouquinhos e de repente a luz já inundou tudo. Esse é o meu e o seu processo com Cristo. A gente precisa ir clareando cada vez mais. A gente precisa ir consertando cada vez mais, a gente precisa melhorando. E às vezes você acha que você está no mesmo lugar, mas eu te convido hoje a dar uma olhadinha para trás e ver o que Jesus já fez na sua vida. De onde Jesus te tirou, de onde Jesus me tirou. Porque às vezes a gente menospreza. A gente menospreza essa aguinha que você colocou, chegou o pezinho, molhou o pezinho, a gente menospreza. Mas Deus não quer que você menospreze, mas Ele está dizendo, olha, você começou com o pé, mas agora vem para o joelho, depois vem para o lombo, até que eu te encha por completo, com plenitude. Com plenitude. Essa é a plenitude de Deus, essa é a plenitude do Espírito Santo em nós. É um processo demorado? É um processo doloroso? O Pedro sempre brinca, né? Que crente não tem um dia de sossego. Gente, vamos nem comentar. Mas o Senhor, Ele está te dizendo nessa manhã, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um rio para inundar a sua vida. Inundando a sua vida, a sua casa vai receber essa colheita. Inundando a sua vida, o seu trabalho vai receber essa colheita. Inundando a sua vida, a sua escola vai receber a sua colheita. Porque esse rio de Deus, ele te inunda tanto, querido, que você tem para transbordar sobre a vida do outro. Isso é a plenitude. Esse é o processo. Lá em Salmo 1, abra lá por gentileza, Salmo, verso 1. É bem conhecido. Coragem para avançar, querido. Coragem, isso é uma decisão que você e eu precisamos tomar. Uma decisão de sair desse lugar raso. Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado, mais que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prospera. Oh, aleluia! Querido, olha o que a palavra está dizendo. Mais que feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Algo que a gente precisa aprender é que esse avançar em Deus, assim como foi com Israel, esse avançar em Deus de Israel, esse ir mais profundo do povo de Israel, precisou começar dentro, decisão dentro, mudar postura dentro. E o salmista vem dizendo, mais que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, que não se assenta. Querido, às vezes nós não estamos rompendo em Deus porque a gente está confortável demais no mundo. A gente está confortável demais na nossa vida de pecado. A gente está confortável demais, isso aqui está bom demais, gente. Para que ir para o céu? Isso aqui está muito bom. Querido, se você e eu estamos nos sentindo confortáveis no mundo, tem alguma coisa errada. Porque você e eu temos que ter a saudade de casa, que é o céu. E o salmista, ele vai dizer, olha, mais que feliz é esse que não se assenta.
Mais que feliz é esse que não se sente confortável. E muitas vezes a gente ainda está com a aguinha aqui, ó. Tempo que a gente está na igreja. Tempo já. Sai, não flui. Vamos reavaliar quais são os lugares que nós temos nos assentado e nos sentido confortáveis. Vamos avaliar quais são os tipos de conversa que nós temos parado para ouvir. Vamos avaliar do que nós temos nos alimentado. Tem um ditado que diz: você é o que você come. Nós precisamos avaliar onde eu tenho caminhado. Por que eu não tenho rompido em Deus? Onde eu tenho me assentado, onde eu tenho me sentido assim. Ai, estou super em casa, será? Será que onde nós estamos tem sido o ambiente de Deus para nós? A palavra vai dizer que mais que feliz é esse, que não se assenta, que não se sente confortável com aqueles que escarnecem. E o texto vai dizer que antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Querido, se você e eu não nos alimentarmos disso aqui, vai dar ruim. A leitura da palavra não é simplesmente, eu vim no culto, eu li a Bíblia junto com o preleitor. A palavra está dizendo que mais que feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Sabe o que estava faltando para o povo de Israel? Voltar, meditar na lei, meditar nos princípios. Porque às vezes a gente até conhece, mas a gente não vive. Nós não podemos ser só ouvinte. A gente não pode simplesmente vir ao culto, toda vez a mesma coisa. Chega domingo, você vem ao culto, você ouve a palavra, você vai embora. No outro domingo, você vem ao culto, você ouve a palavra, você vai embora, mas nada muda na sua rotina. Deixa eu te dar uma notícia. Quando Jesus passa com essa água dentro de você, algo tem que mudar. E muitas vezes não tem mudado porque nós não estamos tendo coragem para avançar. Nós não estamos tendo coragem de dar mais um passo em Deus. E dizer, olha, Deus, está tudo errado, mas eu hoje abro mão disso aqui, eu quero o Senhor. É aquela música do Thales, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para a minha vida, agora eu vivo nas águas de Deus. Fiz até uma letra nova agora. É isso. É essa água que quer controlar a sua vida. Essa água que vem transformando tudo. Querido, não é na força do seu braço. Não é no seu mérito. Essa água, ela faz tudo o que a gente precisa. Ela vem nos limpando por completo. Essa água, ela alcança áreas que você e eu nem enxergamos. A palavra vai dizer que nós precisamos nos encher do Espírito. Quando diz encher, é uma ação contínua. E por que nós estamos vivendo uma vida sem disciplinas espirituais? Por que nós temos vivido uma vida sem oração e sem leitura da palavra? Deixa eu te dizer, você está achando que está difícil com essa pandemia? Eu tenho uma notícia, vai piorar. Porque isso é bíblico, querido. A palavra é mais atual que o jornal de amanhã. Eu falei, para você assistir jornal e começa a comparar. Está aqui. Isso aí, está aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não todos. Eu não aceito isso sobre a mim e sobre a sua vida. Porque, querido, há em nós um rio que flui direto do trono de Deus. A palavra diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. E a minha e a sua missão é se encher desse rio a tal ponto de que onde nós passarmos, mesmo com pandemia, mesmo em crise, a gente vai passando com o rio de Deus e vai transformando realidades para a glória de Deus.
de nós. Tem rio que muda destino, que muda vidas. E o salmista vai dizer que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E mais uma vez, a folhagem não murcha. Gente, isso é muito lindo. Árvore plantada junto a ribeiros de água. Em quem nós estamos enraizados? Em que nós temos colocado os nossos pés e fixado? Querido, em quem você tem criado raízes? Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar mais seguro para você estar é na videira verdadeira. Este é o lugar seguro. Este é o lugar seguro. E às vezes, nós estamos colocando as nossas raízes aqui no mundo. Nós estamos colocando as nossas raízes em coisas e temos nos perdido do processo. O povo de Israel se perdeu no processo. Mas teve uma notícia boa para Israel. Tem rio de Deus para curar. Tem rio de Deus para sarar. Tem rio de Deus para transformar. Da mesma forma serve para mim e para você, querido. Se distanciou de Jesus, se perdeu no processo, perdeu o foco, se entristeceu com gente, se decepcionou com a igreja, tem rio de Deus para curar você nessa manhã. Querido, algo que o Senhor ministrava ao meu coração. Quando nós fomos fazer a ação solidária junto com a juventude, queridos. Eu acredito que da maioria, vamos colocar assim um número de 30 pessoas que nós oramos e conversamos. 20 são desviados, decepcionados com a igreja. Queridos, às vezes acontecem circunstâncias na minha e na sua vida, a gente não consegue entender que igreja não é parede, igreja é gente. E gente vai falhar com a gente. Eu vou falhar, eu já falhei muitas vezes. Tive que voltar, tive que pedir perdão, tive que rever as minhas atitudes. Igreja é o melhor lugar para quê? Para nós estreitarmos o relacionamento, porque são pessoas totalmente diferentes. São pessoas aqui, cada uma do seu jeitinho. Aqui nós temos do mais falador ao mais caladinho. Nós temos do mais tímido ao mais para frente. Nós temos todos os tipos aqui, tudo. E por que eu dei o exemplo desse pessoal que está magoado com a igreja? Que está vivendo uma vida, querido, na rua, uma vida tão triste. E quando você vai falar de Jesus, querido, tem uns que não querem nem ouvir, se decepcionaram com Jesus. Colocaram a culpa em Jesus de algo que deveria ser tratado na igreja, com gente. E muitas vezes, você e eu não temos rompido em Deus porque existem coisas que vão precisar ser consertadas e alinhadas. Porque o único que não gosta de conserto é o diabo. Mas Deus nos chama ao ministério da reconciliação. Querido, quando você ouve, quando você para ouvir o coração, querido, eu fui para casa com o coração destruído. Eu compartilho com você isso com muito temor, não é com julgamento sobre a vida dos meus irmãos, mas é para dizer para você, quer avançar em Deus, começa a organizar as suas pendências. Começa a colocar a casa em ordem, porque senão a gente não vai. A gente vai retroceder, a gente vai cair, querido, vai. Não tem como avançar se ficou algo para trás que precisava ser ajustado.
E o Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração sobre como nós devemos aprender a olhar para a igreja de Cristo com amor, querido, com misericórdia. Não fica julgando a pessoa. Não fica julgando o comportamento. Tem água de Deus em você, então inunda a vida dela também, porque Deus pode transformar. Talvez uma pessoa que te magoou, e aí tá vocês duas aí fazendo beicinho uma para a outra. Querido, não espere o outro fazer, faça você. Tome essa decisão hoje de avançar. Não fique carregando bagagens que Deus não te pediu para carregar. Não fica carregando mágoas que Deus não te pediu para carregar. Queridos, como eu precisei rever isso na minha vida. Sabe, às vezes a gente fala, não, mas eu não estou magoado. Não, isso aí nem me afetou. Quando você vê a pessoa, aí seu rosto até fica... E você fala, ixi, quantas vezes Deus falou comigo, tá vendo, Lídia? Você perdoou de boca para fora, mas aí dentro ainda está sujo. E eu vou dizer, querido, não é uma tarefa fácil. Mas eu queria te dizer, em nome de Jesus, querido, se você está magoado com alguém, ou se tem alguém magoado com você, busque o conserto, porque Deus quer te levar a um nível mais profundo. E esse nível mais profundo é preciso começar dentro. Porque aí começa a fluir, começa a descer, começa a inundar, começa a contagiar todo o ambiente. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Busque profundidade na sua caminhada cristã. Repita comigo, eu preciso ter coragem para avançar. Agora, querido, você só vai repetir se essa realmente for a sua decisão. Eu decido ter coragem para avançar. Querido, é uma decisão. E nessa manhã, querido, eu declaro sobre a sua vida. Essa decisão não vai ser só de palavras, mas vai ser em atitude. Nessa manhã, se você está no nível tornozelo, o Senhor já te levou mais um nível. Se você está aqui, o Senhor te levou mais um. E se você já está nesse processo, o Senhor vai inundar a sua vida por completo nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus, águas do rio de Deus descendo sobre a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus, coragem para avançar. Decida avançar. Eu escolho avançar. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Nós teremos agora o momento da ceia. É o momento onde nós fazemos a refeição memorial. Lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. E mais uma vez eu digo para você, querido, se Jesus me amou e te amou, se Jesus nos perdoou, por que a gente não pode fazer isso com o outro? Decisão. Decisão. Jesus decidiu morrer. Você está achando que foram os soldados fortão que pegaram Jesus? Não, a palavra diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ele decidiu cumprir o propósito do Pai. Deus, eis aqui os teus filhos, com a mão sobre o coração. Senhor, o coração onde nós temos a representatividade de sentimentos, de emoções. Deus, que nessa manhã o Senhor alcance o coração do meu irmão e da minha irmã. Que nessa manhã o Senhor encontre em nós pessoas decididas a ter coragem de avançar, a tomar uma decisão, a não ficar nesse lugar onde está, porque em Ti há plenitude, em Ti há novidade de vida. E eu declaro sobre cada um dos meus irmãos que eles viverão em novidade de vida contigo, Senhor.
a esperança é renovada. A cada amanhecer o Senhor tem nos dado a chance de recomeçar. E nós te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor já começou a fazer, porque a tua palavra é viva e eficaz. E eu sei que a tua palavra alcançou corações aqui nessa manhã, assim como alcançou o meu. E nós, Pai, pedimos perdão. Perdão, Jesus, pelas nossas falhas. Perdoa as nossas infantilidades, perdoa as nossas imaturidades, Senhor. Faz uma limpeza na gente, porque nós queremos avançar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, até ser dia perfeito. Olha aqui para mim, querido. Antes de nós entrarmos para a palavra da ceia, eu quero lhe dizer que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você crê? Fala, eu creio, eu recebo. Ele vai continuar a obra porque Ele é fiel. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, a palavra vai dizer assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Os diáconos vão começar a servir a Santa Ceia do Senhor. E eu quero que você entenda, querido, isso é uma refeição memorial da nova aliança de Cristo conosco. Nós temos uma nova aliança com Ele. Nós temos uma aliança que é muito maior do que a gente. Essa aliança de amor nos alcançou, nos transformou e continuará nos transformando até ser dia perfeito. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, eu queria que você falasse com o Senhor. Vai dizendo para Ele, agradeça a Ele, mas também confesse a Ele aquilo que precisa ser mudado em você. A maneira que você for pegando o cálice e o pão, por favor, fica de pé. Dê o seu melhor a Jesus nessa manhã. Deus, nós queremos honrá-lo, Pai. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele entregou. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, porque o teu sangue nos purifica de toda injustiça. Aleluia!
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim estás. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele entregou. Todos receberam? Aleluia! Mais uma vez nós faremos a leitura. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Comamos e bebamos do cálice. Obrigada, Jesus. 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 Senhor, nós não merecíamos, nós não merecíamos. Nós não merecíamos, nós não merecíamos, nós não merecíamos. Nós não merecíamos, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. Você pode dizer para Ele: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu não merecia, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Aleluia. Sublime graça, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver, perdido agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Canta mesmo, igreja.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.